Se um missionário, no fim da sua vida, pudesse escrever, durante a vida, todas as experiências e coisas que ele viveu e deixar isso para alguém, foi o que Paulo deixou, através das suas cartas e principalmente para Timóteo também ele falou muitas coisas. Então eu vou ler aqui os fatos que aconteceram na vida de Paulo ao decorrer da sua vida, porque assim, gente, é muito legal você ver a pessoa no auge da vida. Você vê a pessoa quando conquistou tudo que já tem, você fala, ele é um sortudo, ele é um herdeiro, ele conseguiu as coisas fácil, como eu queria ser essa pessoa. A gente olha as pessoas bem-sucedidas e a gente só olha o momento agora, mas a gente não sabe a história que ela viveu, as dificuldades, os momentos de muita vontade de desistir, de jogar tudo pro alto que a pessoa teve. E quem está de fora, às vezes, nossa, Deus me usa como o apóstolo Paulo, faça de mim como... Olha, vamos estudar um pouquinho sobre ele hoje, vamos ver um pouco sobre o que ele viveu. Eu tenho certeza que se dentro do teu coração há um desejo de viver o que ele viveu, Deus vai te dar força também para você suportar as privações da missão, todas as dificuldades, e nós vamos ver tudo isso aqui. Então, hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Você está comigo aí? Está animado ou não? Então avisa para alguém assim, ei, hoje vai ler bastante a Bíblia, hein? Já que tu não está lendo, hoje tu vai ler. Fala assim, ó. Já que a tua Bíblia está empoeirada, hoje tu vai tirar a poeira dela. Vamos ler 2 Coríntios 11:23. 23 em diante, eu vou ler aqui. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais vezes, severamente exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado. Meu Deus, olha o currículo do homem, né? 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra e enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. Muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. O currículo do homem é forte, né, gente? Isso aqui é um breve resumo, assim, é aqueles 5 minutos que tu fala da tua vida inteira, mais ou menos isso. Isso aqui foram as coisas que Paulo passou. E ele conta um pouco do que sofreu no caminho que ele teve, desde aquele dia que ele foi encontrado por Jesus, no caminho a Damasco. Ele era um fariseu muito relevante, muito bem preparado, era aluno de um dos maiores sábios, o Gamaliel. Então ele estava sendo muito bem preparado, falava vários idiomas, estava numa escalada de uma história muito proeminente. E ele foi encontrado por Jesus e a sua vida começou do zero. Ele ficou cego por mais ou menos 3 dias e começou as suas revelações com o Senhor. Então, mais ou menos daquele dia que ele foi encontrado por Jesus até ele iniciar o seu ministério de fato em Antioquia com Barnabé, em Atos 13, ele passou mais ou menos 11 anos de preparação. Só para a gente ter uma ideia, a gente pensa que Paulo se entregou para Jesus, no outro dia já virou pastor, no outro dia já virou missionário e já era apóstolo, e curava e voava e flutuava. Não, foi um processo que ele teve de muito amadurecimento no Senhor, de muita revelação. No deserto, ele ficou no deserto da Arábia, ele ficou em Damasco, depois voltou para sua terra em Tarsis. Aí lá de Tarsis, Barnabé
chamou ele, convidou ele para ser um co-pastor em Antioquia, para aprender, para trabalhar junto. E dali em diante começou o ministério missionário, Atos 13, onde eles estavam orando, jejuando, buscando ao Senhor. E o Senhor veio, através do Espírito Santo, e falou: separa-me, Paulo e Barnabé, que eu tenho uma missão para eles. E ali eles começaram as viagens missionárias e iniciaram a plantação das igrejas na Europa, na Ásia, em muitos lugares, Macedônia. Então, daqui para frente, nós temos uma série de fatos que aconteceram, que estão espalhados ali, tanto nas cartas de Paulo, como no livro de Atos, né? E disso tudo que eu falei aqui, você vê que não tem um tom de reclamação, né? Esse currículo que eu li aqui, né? Passei fome, passei frio. Ele não está reclamando, não é uma fala mimimi, uma fala de autocomiseração. Não, ele está falando diante de tudo que ele viveu e glorificando o Senhor, porque apesar da fragilidade humana que ele teve e tantas dificuldades que ele passou, ele ainda estava vivo, forte e pronto para manter a missão. Então, quando ele fala que na fraqueza dele ele gloria o Senhor, ele se gloria nas suas fraquezas, é porque ele vê toda essa situação, todas essas histórias, ele percebe: meu Deus, se fosse eu sozinho, eu estava morto. Se eu estivesse sozinho diante de tantas dificuldades que eu vivi, eu teria desistido. Então ele fala o quê? Quando eu estou fraco, aí que eu sou forte, porque é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em mim. Então quem sabe você está aí, passou por vários problemas na vida, passou por várias decepções, desilusões, dificuldades, e você sabe que se não fosse Deus na tua vida, você não estaria aqui. Certo ou errado, gente? Você pode aplaudir o Senhor por isso e glorificar o nome dele? Então Paulo não está aqui querendo fazer um drama. Pois é, estou todo arrebentado. Coitado de mim, me ajuda. Não, ele falou assim: passei por tudo isso aqui e ainda estou preocupado com as igrejas que eu plantei, porque eu fico aqui orando e intercedendo por eles. Ele poderia estar assim: pois é, Timóteo, pois é, não sei, né? Reclamando, mas não, está aqui contando as vitórias. Então, na segunda carta a Timóteo, que é a última carta que ele escreve antes de ser morto em Roma, que ele estava preso em Roma, condenado à morte, e ele foi decapitado. Então ele está ali trazendo as últimas palavras, e esse aqui é um versículo muito conhecido, que aí eu vou trazer agora o final da história para a gente começar a entrar nos fatos. Então é 2 Timóteo 4, versículo 6. E 6. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Olha aqui, ele falando que foi bom. Ele poderia falar assim: sofri tanto, foi tão difícil, né? Combati um bom combate, terminei a corrida. Muitos estão parando a corrida no meio do caminho. Muitos estão jogando a toalha antes do sino tocar. Muitos estão abandonando a guerra antes do último soldado cair. Ele está falando assim: eu combati o bom combate. Todo esse combate que ele combateu foi bom. Terminei a corrida. Deus está chamando aqui guerreiros que vão na corrida até o fim. Que não parem no meio do caminho. Que não abandone a tua família só por causa de uma briga, por causa de um problema agora. Espera um pouco, termina a sua corrida. Não abandone a tua vida profissional, não jogue tudo para o ar e vamos ver o que vai acontecer. Termine a corrida. E o que ele fez? Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então ele está aqui naquele momento sabendo assim: eu já estou na reta final, já estou no corredor da morte aqui da cadeia em Roma, já fui condenado, já está marcada a minha cadeira elétrica, então eu não tenho o que fazer, mas sabe uma coisa? Cara, o meu combate foi top. Tudo que eu vivi, eu viveria 10 vezes de novo. E outra coisa, além de eu ter sido bom,
de ter sido bom combater tudo aquilo, eu fiz completamente o meu ministério. Isso aqui é uma continuação da palavra de domingo, gente. Lembra que eu falei sobre cumprir plenamente o seu chamado? Então é plenamente eu vivi o que Deus propôs para a minha vida. E então aqui eu trouxe, e ele que está aqui no final, olha, Timóteo, é o seguinte, já estou indo, fique essas palavras para você, que eu estou indo embora, já fiz a minha parte e deu. Então vamos voltar um pouco no tempo e uma lista mais detalhada dos sofrimentos de Paulo. Primeiro fato que aconteceu com a vida de Paulo, ele se entregou para Jesus, teve ali o encontro com Ananias, que orou por ele, as escamas caíram de seus olhos, então ele continuou a viagem até Damasco e ficou lá por um tempo. Mas para perseguir os cristãos, mas por um tempo de revelação com o Senhor. E o que aconteceu? Vamos ler lá, 2 Coríntios 11, 32. Em Damasco, o governador, chamado pelo rei Aretas, mandou que vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela da muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. O rei, quando Paulo chegou em Damasco, ao invés dele perseguir, ele começou a falar sobre Jesus. E as pessoas foram ouvindo e se transformando, só que houve judeus que não gostaram da mensagem, como ele antes do encontro também estava contra, então criaram um movimento de perseguição contra ele, e o rei comprou a ideia, foi, como é que eu posso dizer, influenciado, e começou uma perseguição e montou uma guarda em volta da cidade para prender Paulo. E Paulo teve que, no meio da madrugada, fugir pela muralha da cidade e ir embora. Aí você pensa, um homem que estava vindo com glamour, com glória, com conforto, vindo para Damasco, com soldados, com escolta, com cavalo, com roupa boa, com comida, com prestígio. Ele era um grande fariseu da época, estava criando uma escala de muito conhecimento e muito sucesso ministerial. Agora se torna um criminoso fugitivo. Que coisa, né? Parece que quando eu começo a viver o meu ministério, começa a dar tudo errado. Não sei se você já viu ou já viveu isso. Não, quando eu me posiciono, cara, parece meu filho fica doente, minha mulher fica doente, eu fico doente, dá tudo errado, eu perco o emprego, isso acontece, aquilo ali acontece, o pneu fura o carro, né? O carro fura o pneu. Parece que as coisas começam a dar errado, mas não é que dá errado, faz parte do processo. Faz parte do processo e da maturidade da nossa fé, das revelações que vamos ter conforme as situações que vão aparecendo. Então, quando acontecem esses problemas, não é para a gente desistir, meu Deus, e sair correndo. Na verdade, é para a gente aumentar a nossa fé no Senhor. Então, o que ele fez? Ele fugiu, né? Fugiu. E começou a sua carreira já sendo humilhado, chamado de criminoso, fugindo no meio da noite pela muralha da cidade, provavelmente perigos de morte na época, né? No meio do mato, quem sabe? E aí eu pergunto para nós, né? Estamos dispostos a sofrer as coisas que vamos sofrer pela causa de Jesus? Porque assim, gente, a igreja e as pessoas, elas têm que entender que a igreja do Senhor, eu e você, quando somos igrejas do Senhor, nós não estamos aqui pelo espetáculo da glória de Deus. Nós estamos aqui pela causa da glória de Deus. Deus tem uma causa. Qual é a causa de Deus para a humanidade? Salvar aqueles que estão existe uma causa. E por causa, né, pelo fato de haver uma causa, acontece algo poderoso, que seria para nós, aos olhos humanos, um espetáculo. Só que às vezes a gente se ocupa com o espetáculo e não se ocupa com a causa. Vou dar um exemplo. O povo de Israel, caminhando no deserto, saindo do Egito, indo para a terra prometida. O que tinha de noite no céu? Coluna de fogo. Quem olhasse para uma coluna de fogo no meio da noite, é o que, gente? É um espetáculo. Certo ou errado?
É incrível. Só que qual era a causa? Manter aquecidos os filhos de Deus. Iluminar os caminhos. Deus não estava dando uma de David Copperfield para fazer uma mágica, para fazer um ilusionismo, para fazer uma coisa legal para ficar ali. Não, Deus tinha uma causa. Para quem está olhando de fora é um espetáculo, mas para Deus que está fazendo, Ele tem propósito. Então Deus tem propósito na minha e na tua vida. O louvor, as luzes, a fumaça, o som, tudo isso, para quem não entende a causa, é só um espetáculo. Mas para quem entende a causa, estamos ministrando louvor ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Estamos louvando diante da presença dEle. Então nós não devemos estar buscando o lugar mais legal, o lugar mais que tenha uma pirotecnia mais interessante. Mas temos que entender a causa de Cristo na terra através da minha vida. Então não podemos nos prender. E ao ver a vida de Paulo, a vida de Paulo é um espetáculo. Uau, o maior pregador que essa terra já viu. O maior implantador de igrejas que essa terra já viu. Mas nós não estamos vendo um espetáculo, estamos vendo uma causa. Olha o que ele sofreu pela causa. E a pergunta hoje ainda soa no meu coração. Para mim, João, você está disposto a sofrer pela causa? Você conhece a causa? Você está enxergando a causa? Os seus dias estão sendo vividos pela causa? Porque se você entender a causa, vão acontecer grandes espetáculos. Só que para você vai continuar sendo uma causa. Estão entendendo aí, amém? Segunda coisa que aconteceu com Paulo. Foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Está lá registrado em Atos 13:46. Então Paulo e Barnabé responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês, judeus, a palavra de Deus, uma vez que rejeitaram e não se julgaram dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava em toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto e foram para outra cidade chamada Icônio. Só para vocês terem uma ideia, quando Paulo trouxe a palavra da salvação, e principalmente para os gentios, os judeus ficaram incomodados, não aceitaram a proposta da salvação para todos, e nem para eles mesmos, porque para eles era difícil aceitar a simples questão de não precisar mais de sacrifícios físicos de animais, porque já havia o Cordeiro perfeito, santo, Jesus Cristo pendurado na cruz. O sacrifício perfeito e suficiente já tinha sido feito. E o judeu, muito religioso, ainda era apegado às práticas religiosas. Então, quando Paulo vinha falando sobre fé, sobre aquele que crê será salvo, aquele que não crê é condenado, essas coisas não entravam na cabeça dos judeus. E pior, além deles não aceitar para eles mesmos, pior era pregar para um grego, para um gentil. Então eles ficaram muito irritados, fizeram uma campanha contra eles com os poderosos da cidade, os ricos, as mulheres poderosas, os principais da cidade, e expulsaram Paulo da cidade. Aí você pensa, né? Poxa, eu vim com uma boa intenção, eu vim pregar o evangelho, eu vim trazer a palavra, mas não aceitaram e fui expulso. Só que isso é parecido com Jesus, né, gente? Eu não estou dizendo que você agora tem que ser um doido no seu trabalho, começar a falar e pregar igual um maluco e esperar ser expulso. Ah, que beleza. Não, não é nesse nível, não é isso, não é desse jeito. Mas em algum momento da nossa vida nós seremos rejeitados. Talvez por amigos, talvez pela família, porque vocês vão começar a seguir Jesus de um jeito que nem eles estão acostumados a ver. Você vai começar a ter atitudes pelo reino, você vai começar a ter algumas renúncias que os seus amigos não estão acostumados a ter.
E eles vão olhar para você, cara, eu não ando mais contigo, porque você não faz o que eu faço. E você vai ter que falar assim, ok, mano. Vai ter gente que vai se incomodar com a sua postura. Mas você vai estar diante do Senhor e você vai estar obedecendo a palavra dele. Então não se preocupe se a rejeição chegar na sua porta. Porque a Bíblia está trazendo para nós aqui esse respaldo. Terceiro acontecimento. Foi apedrejado em Listra. Atos 14, 19. Então alguns judeus chegaram de Antioquia, o pessoal lá de Antioquia veio brabo atrás de Paulo e Barnabé e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que esse estivesse morto, que estava como morto, jogado no chão, né? Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou, voltou à cidade e no dia seguinte ele e Barnabé viajaram. É assim, ele levou a pedrada, desmaiou provavelmente, estava como morto. O pessoal carregou ele como morto, com o corpo todo mole lá para fora da cidade. E saíram, morreu, matamos esse cara chato aí, esse pregador aí, está trazendo um monte de heresia. Matamos, fechou, foram embora. Os discípulos foram atrás dele. Quando chegaram, ele estava assim, bora que eu tenho que pregar amanhã. Vamos? Sabe o que é isso, gente? Resiliência. É a pessoa que, apesar das dificuldades da vida, apesar das pedradas, apesar dos ataques que o inferno, que a vida, que as nossas decisões nos levam a ter, eu estou sempre pronto para recomeçar. Tem muito casamento que está acabando porque eles não estão dispostos a recomeçar. Leva uma pedrada, já magoou. Não, 2 semanas sem se falar. O homem foi grosso com a mulher, 15 dias dormindo de calça jeans e cinto afivelado. Não está disposto a abrir mão do próprio orgulho. Não está disposto a perdoar e ser perdoado. Mas não sabe começar. Ou então aquelas pessoas que, por algumas fraquezas, elas caem no meio do caminho e por não descobrir a graça e o perdão do Senhor, eles pegam, já que eu errei aqui, quer saber, eu vou me jogar mesmo, vou acabar com tudo. E tem muita gente chafurdado no pecado, na lama, porque não acreditou um dia antes que poderia ser perdoado, poderia ser abraçado pelo perdão do Senhor, e ele, por não acreditar nisso, quer saber, eu vou me jogar em tudo mesmo, vou fazer tudo que tem que fazer, porque Deus não vai me querer. Acontece. Mas a Bíblia está dizendo para nós aqui, seja resiliente, entenda que apesar das feridas, dá para começar de novo. Jó perdeu tudo, todos os filhos, todos os bens, todos os animais, só não perdeu a esposa para ficar incomodando ele. Deus depois deu muito mais de tudo que ele tinha, sabe, porque ele se firmou e soube começar do zero. Tem gente que é pirracenta, gente, também não quero mais, sabe, ao invés de receber com humildade, às vezes a gente está tomando um caminho, uma direção errada, e a gente, às vezes Deus diz, ei, não é por aqui, está errado. Mas já que estou errado, também não quero mais fazer. É assim, às vezes a gente faz isso, ovelhinha pirracenta. Mas nós precisamos entender que Deus sempre tem um novo caminho para a gente. Você acredita nisso, amém? Então, o que aconteceu em Listra? Por que ele foi apedrejado? Eles estavam num lugar onde tinha um homem aleijado de nascença. Então todo mundo conhecia esse homem. Ele estava ali. Paulo estava chegando no local e viu ele. Ao ver ele, eles cruzaram os olhos e Paulo falou assim, ei, levante-se, fique de pé. E o homem aleijado se levantou num pulo e começou a gritar e ficar muito, muito feliz, só que ele perdeu o sentido e falou assim, olha, eles estavam numa cidade muito idólatra, tinha um templo de Zeus naquela cidade, então olha, chegaram os deuses na nossa terra, eles chamaram Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes, e o povo começou a trazer oferendas e adorar o Paulo e Barnabé, está tudo escrito em Atos, tá, gente? Só vocês dão uma lidinha ali. E Paulo falou, ei, para, eles rasgaram as roupas e falaram assim, ei, somos humanos igual vocês, não glorificam o nosso nome, porque quem fez isso foi Deus. E ele foi pregando e ensinando o pessoal. Então chegaram esses judeus de Antioquia, que viram essa cena,
e sabiam que através dessa cura iria acontecer uma grande propagação do evangelho através daquele sinal, fizeram uma muvuca e conseguiram apedrejar, e eles começaram a gritar muito, a fazer muita bagunça, e acabaram apedrejando Paulo e jogaram ele para fora da cidade. Quarto acontecimento: açoitado, preso e amarrado. Tu vê que não tem nenhum dia assim, ó, convidado para um churrasco, convidado para uma festinha de 15 anos. Não tem. Não teve assim rolê. E muitas vezes, estou lembrando agora, a irmã Mari foi uma líder minha quando eu era de adolescente. Ela me liderou por muito tempo. Cuidou de mim e cuida de mim até hoje. E ela conta um dia assim que ela estava trabalhando na igreja e tal. Aí veio um amigo, uma irmã da igreja, e falou assim: nossa, que legal, agora eu vou ser líder de tal departamento aqui na igreja. Ela, que benção e tal. Aí essa pessoa pegou e falou assim: agora eu vou ser muito convidada para ir para a festinha de 15 anos. Ela olhou assim: não está entendendo a causa, só está entendendo o espetáculo. Porque a gente tem essa tendência, gente, de achar assim apenas os benefícios. Mas a causa é cara, gente. Primeiro, eu e você só estamos aqui porque um preço de sangue foi pago. Então, o início de tudo já começou com sangue. E nós somos uma continuação desse trabalho do Senhor na terra. Paulo fala: se gloriei nos sofrimentos de Cristo. Nós somos uma continuação disso. E às vezes a gente não lembra desse detalhe. Atos 16, 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas. Já não é mais Barnabé, agora Barnabé viajou com João Marcos, e Paulo chamou Silas para as viagens missionárias. E os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Olha só a vergonha, a humilhação e a violência contra eles. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha que recepção legal, né, gente? Hoje em dia, tu vai chamar um pregador, ele vai passar uma lista. Um hotel, no mínimo 4 estrelas, uma toalha branca bordada do meu nome, maçã, 2 maçãs, uma água com gás sem sódio. Ele vai fazer: não, só vou ir desse jeito. Avião, isso e aquilo. E Paulo indo sem ninguém chamar. Ele chegava, acabou de ser apedrejado, está com a roupa suja das pedras, está chegando para pregar em outro lugar. Aí chega num lugar, o pessoal pega ele, bate nele, arranca a roupa, bate nele nu, e agora lança na prisão. E para ficar melhor ainda, amarra o pé e a mão num tronco e deixa lá jogado na prisão máxima, lá, segurança máxima. Essa é a recepção de Paulo. Mas sabe o que fez ele continuar o caminho? Ele entendia a causa. Eu e você precisamos entender o porquê estamos vivendo. Se eu e você entender, a gente vai ter uma vida um pouco mais emocionante, menos mórbida, menos sem sentido. Uma vida sem sentido é horrível viver, porque a gente vive e não sabe por quê. Agora entenda o porquê. Por que você é pai, por que você é mãe, por que você é marido, por que você é esposa, por que você é funcionário, por que você é servo de Deus, por que você está aqui em Blumenau. Começa a buscar no Senhor o porquê das coisas, que você vai encontrar as causas. E diante das causas você vai se tornar animado para viver. Você vai dormir com pressa de acordar, porque amanhã você já sabe que tem algo para fazer. Coisa triste é você dormir sem saber o que vai fazer amanhã. Quem tem essa sensação? Eu não posso ter essa sensação. Não pode me botar no caixão e ir embora, que não tem mais o que fazer. Se eu for dormir hoje sem saber o que eu tenho que fazer amanhã, não dá. Eu preciso ter um desafio. Eu preciso ter uma causa. Se eu não tiver uma causa, não tem graça viver. E se eu não tiver, eu vou inventar uma. A gente precisa, gente. Para ter uma vida animada, a gente precisa ter causas. Eu e você fomos feitos para causar mudanças no planeta. Eu e você fomos feitos, o nosso DNA está montado, a nossa personalidade, os nossos dons, eles foram colocados de forma intencional para mudar a realidade de famílias e de vidas nessa cidade. Eu e você, a história que nós vivemos, o nosso currículo. Estou lendo o currículo de Paulo.
Mas eu poderia ter no seu, o meu. Nós temos histórias para contar, de coisas que vivemos. Tudo isso aqui são milagres e maravilhas e livramentos que o Senhor deu para Paulo, e cada milagre que ele vivia dava mais gás e mais ânimo para ele continuar, porque ele tinha uma causa. Sabe qual era uma das causas de Paulo? Eu e você estão aqui hoje. Uma das causas dele é para alcançar os gentios, os que não eram judeus. E eu e você estamos aqui, sendo beneficiados por uma estrutura física, beneficiados por um país que libera o cristianismo e podemos falar livremente, abertamente sobre Jesus. Fomos encontrados por Jesus, pelo Evangelho. Estamos vivendo uma vida buscando os padrões bíblicos para ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Isso tudo porque alguém que entendeu a causa entregou a sua vida para que você estivesse aqui. Estão entendendo, gente? Então Paulo chega em Filipos e encontra... Por que ele foi preso? Porque ele chegou em Filipos, essa cidade, ele encontrou uma mulher que tinha um espírito, ela era possessa por um espírito de adivinhação. Então ela tinha uma mulher, lá na cidade tinha uma mulher que era demoniada. E essa mulher tinha senhores que escravizavam essa mulher, que eles ganhavam dinheiro através dessa mulher. Essa mulher dava lucros para ele. Só que o que aconteceu? Quando o Paulo viu essa mulher, ele já olhou e já deu um Hadouken nela, né? Ah, mulher, vem cá que eu vou tirar esses bichos de você aí. E já expulsou tudo e ela ficou livre. E o que aconteceu? Parou de dar lucro para os senhores dela. E esses camaradas ficaram irritados e foram para cima de Paulo e Silas. Não, esses caras estão atormentando nossa cidade, está tirando nosso lucro. Então logo ele começa, eles agarram Paulo e Silas, levam para os soldados e fazem o que fizeram, bateram nele e colocaram eles na prisão. E nesse episódio é quando ele e Silas começam um louvor lá na cadeia. Vocês conhecem essa história, não? Paulo e Silas na cadeia, cantando. Posso ouvir o som de uma geração, né? Vai, Silas, no bumbum aí. Tum, 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 tum. Ele não estava nem aí, cara. Imagina eu e você apanhar. Provavelmente estava nu na cadeia, todo machucado, amarrado. Puxa um louvor aí, Silas. Quantos de nós temos essa sensibilidade? De ao invés de chegar em casa num dia difícil, num dia cheio de dilemas, um monte de boleto lá naquele baúzinho teu guardado, tu tá fazendo um sorteio, quem vai pagar primeiro, que não dá para pagar tudo. Ao invés de tu chegar em casa com esses dilemas, com essa dificuldade, chamar tua esposa e falar assim: amor, vamos vamos cantar o Senhor aqui em casa? Vamos adorar o Senhor aqui? Estamos presos aqui. Os boletos estão aprisionando a gente. As dificuldades, as goteiras no teto. Não pode chover, começa a cair goteira. Acaba a água, vamos tomar banho na piscina, vamos tomar banho de caneca, de qualquer jeito. Acaba a luz. Será que a gente tem essa sensibilidade de louvar ao Senhor no meio do furacão? Ou quantos de nós já chutamos tudo, já chega irritado, já não fala direito com a família, já está todo esculhambado, esculhamba com tudo já de uma vez? Vamos aprender, gente, com Paulo. Por que ele chegou onde ele chegou? Porque ele tinha esse comportamento em relação às tribulações que ele passava. E o que não deixava ele desanimar era só uma coisa: a causa. Eu e você precisamos manter a calma. Fala para alguém do teu lado assim: aí, fica calmo. Vai passar. Vou fazer um sorriso aqui para o fotógrafo tirar uma foto minha assim, ó. É que eles reclamam que eu me mexo demais. Aí eu já vou parar um pouquinho. Tirar uma foto aí. Vai ter que correr atrás de mim, Gabi. Não tem esse negócio não. Ela fica assim, ó, meu Deus, meu Deus. Quinto episódio da vida emocionante de Paulo. Você está se animando aí, não? Sim ou não? Isso é bom para a gente saber, para entender a história do Evangelho e como chegou até mim. Que a gente pensa que Paulo, meu Deus, virou um missionário e logo já ganhou um cavalo branco, uma Ferrari, ganhou uma casa na praia, ganhou 5 ternos, gravata e foi pregar com glamour, com glória, um monte de gente servindo ele, tirando o suor. Meu Deus, o grande pregador chegou. Não, gente. E às vezes a gente quer, porque hoje, infelizmente, principalmente no Brasil, está esse movimento mercantilista de fama, de glamour, usando a igreja em favor do enriquecimento.
E o sonho das pessoas com dons não é mais sobre servir multidões, mas sobre ser servido pelas multidões. Aí que está o perigo. Não, vou usar o meu dom, eu vou ficar bem de vida. Vou começar aqui, não vou cobrar, vou ser humilde, tal, mas daqui a pouco começa a ser conhecido, eu posso cobrar, eu posso fazer, e não sei o que lá. Essa é a cabeça da galera. Mas Paulo estava aqui. Tu acha que ele estava cobrando? Tu acha que ele estava fazendo agenda? Não, gente. Ele tinha uma causa. E você carrega a mesma causa de Paulo. Tem vizinhos seus que não vão escutar a palavra, o evangelho através do pastor dessa igreja. Porque já tem uma igreja lá naquele prédio que se chama você. A igreja já chegou. Agora as pessoas precisam ouvir. A gente precisa entender a causa. 5º episódio. Os judeus de Tessalônica perseguiram Paulo por pregar na sinagoga. Ó, começou. Atos 17:11. Os bereanos eram muito mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se era tudo assim mesmo. Porque Paulo pregava e os bereanos ficavam assim, ó. Essa profecia, peraí, só um minuto, Isaías. Esse cara está falando a verdade. Então eles ficavam assim. O que mais? Deixa eu ver aqui. Nossa. Aí eles iam vendo e iam entender. Nossa, o que ele está falando é verdade. Então os bereanos eram assim, eram aquelas pessoas que não iam só na emoção, eles queriam entender o que Paulo estava falando. E eles estavam recebendo o evangelho. E creram muitos dentre judeus e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição, e não poucos homens gregos também receberam o evangelho. Quando os judeus lá de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se para lá, agitando e alvoroçando multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Ele fugiu, ele teve que fugir, porque senão eles iam bater e tentar matar. Eles tinham ódio e força assim para tentar matar Paulo. E Paulo mais uma vez foge. Sexto episódio, vou correr aqui. Paulo prega contra os falsos deuses em Éfeso, e aqui tem um episódio muito lindo, e sofre brutal perseguição. Paulo fica em Éfeso por 2 anos, gente. Ele fica em Éfeso pregando 2 anos. E ele achou uma escola de um rapaz lá chamado Tirano. Ele pregava nessa escola todos os dias. E a palavra diz que os judeus, os gregos que moravam em toda a região da Ásia ali, eles iam direto, todo dia, ouvir as pregações de Paulo. E o que estava acontecendo lá? Um grande avivamento. Muitas curas, muitos milagres. As pessoas que tinham gente doente em casa, eles pegavam lenços de Paulo, aventais de Paulo que Paulo usava, ficava todo suado pregando, ele pegava aquilo, levava em casa, a pessoa estava doente, botava o avental em cima da pessoa e a pessoa era curada. De tanto poder, de tanta glória que estava acontecendo. Isso aqui está tudo registrado em Atos. Então estava havendo um mover gigante. E o que estava acontecendo aqui? As pessoas que se arrependiam, elas iam lá no meio da palavra, levantavam a mão, ei, eu preciso me confessar. Eles levantavam a mão, eles confessavam os pecados publicamente e pediam perdão para as pessoas. Quem tinha problema com outra pessoa já pedia perdão para aquela pessoa, já se acertava, porque o evangelho estava sendo pregado de uma forma muito poderosa. A mentira, as coisas ocultas não ficavam no coração das pessoas, porque a palavra estava sendo pregada com um confronto. E tinha um povo de ocultismo muito forte nessa cidade, que eles tinham livros de magia, de ocultismo muito grandes. E na época, imagina gente, livros na época, era raríssimo, e quem tinha, caríssimo, tinha que ter muito dinheiro para obter um livro na época. E teve um dia que houve um avivamento tão grande, que as pessoas que tinham livros de magia, eles jogaram em praça pública e queimaram. A palavra vai dizer que em média, eu converti em reais, tá? Dava o valor que eles queimaram de livro naquele dia, ou se fosse hoje, dava mais de 1,5 milhão de reais. Imagina as pessoas entendendo o evangelho e abandonando de fato as coisas do mundo. Gente, Deus quer fazer isso em mim e em você. Deus quer fazer com que a minha vida seja um farol para aqueles que estão na escuridão. E onde eu e você chegarmos, porque eu e você somos sal da terra e luz, vamos iluminar aqueles que estão na escuridão. E quando a luz chega, gente, tudo aparece. Quando a luz chega, não é a luz não, né? Quando é que a luz chega, não, é a luz. Quando a luz chega, tudo fica claro.
Mas não é para te condenar. Não é para te jogar, botar o dedo na tua cara. É porque Deus chegou e vai arrumar a minha vida. E através da minha vida, Ele vai arrumar a vida de quem está precisando. Deus não está aqui para te condenar, para fazer você... tá vendo, você fez isso, não. A luz vai chegar. Se prepara. Quem quer que a luz chegue na vida aí? Ilumina tudo, mostra tudo, Deus. Tira tudo de mim. Como o salmista falava, né? Vem em mim, entra no meu coração, vê o que tem de ruim. E tira. Sonda. Sonda o que é em mim. Deus quer sondar o meu e o seu coração. Deixa Ele sondar. Porque é do coração que provém as coisas. A Bíblia fala, de uma coisa tu tem que cuidar, é do teu coração. É porque é no coração que nós formamos os sentimentos, os conceitos, as mágoas, o orgulho. Tudo está ali. E se a gente abrir o coração e falar, Deus, sonda o meu coração. Vê se há algo em mim que desagrada e arranca tudo. Que eu não quero ter nada aqui. Eu só quero ter espaço para o seu Espírito Santo. 7º episódio. Preso em Jerusalém. Acusado de levar um grego para o templo. Atos 21, 27. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando, israelitas, nos ajudem. Este é o homem que ensina em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo, profanou o santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trófimo, que era um grego, na cidade com Paulo, e julgaram que Paulo tinha introduzido ele no templo. O que aconteceu? Paulo foi para Jerusalém. E quando ele chegou nos discípulos, os discípulos preocupados com a pregação de Paulo, eles falaram assim, Paulo, seguinte, está todo mundo sabendo que tu está pregando um negócio que ninguém está aceitando. Porque tu está falando de Jesus, o pessoal está preocupado, tu está falando que não tem mais sacrifício, agora é fé, tu está falando agora que não precisa mais circuncidar, agora é fé. Paulo, tá feio o negócio, se tu andar na rua o pessoal vai te pegar. Aí falaram o que para ele? Tem uns homens que fizeram um voto e rasparam toda a cabeça e vão ficar os 7 dias de purificação lá no templo. Então raspa a tua cabeça e vá lá para o templo, fica lá com eles, porque o pessoal não vai te reconhecer e vai ficar tudo bem, é esse tempo que tu vai ficar aqui. Olha só, o medo de uma igreja que não se posiciona, com medo de confrontar a verdade, com medo de confrontar aqueles que estavam errados. Aí Paulo simplesmente, tá bom, raspa a cabeça aí, dispara, e foi. Lá no templo, ao chegar o 7º dia, quando já estava para terminar os 7 dias, que é os 7 dias de purificação, aí, olha ali, aquele que está pregando, vamos pegar esse cara. Meu Deus, mas deu uma farofa. Paulo foi agarrado, arrastado, o pessoal bateu nele, empurrou, queria matar. O alvoroço foi tão grande na frente da igreja, que os soldados romanos viram, falaram assim, vamos pegar aquele cara, senão vamos matar aquele cara aqui. Os soldados pegaram Paulo, agarraram Paulo, protegeram e jogaram na prisão, só para não morrer. Olha que tratamento abençoado, né, gente? E eu e você querendo uma toalhinha branca com bordado no nome. Não é bem assim. 8º, estou correndo aqui para a gente ir para o final. Paulo é enviado como prisioneiro para Roma. Aí daqui, quando ele foi preso aqui, em Jerusalém, ele foi enviado para Roma para ser julgado lá em Roma. Aí como assim, não é fácil, né? A vida do crente é cansativa. No meio da viagem ele naufraga. Meu Deus, que dificuldade. Vamos lá, Atos 27, 42. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram salvos na terra. Eles ficaram só no mar à deriva, gente, 14 dias. Meu Deus, gente, que vida difícil essa de crente. Gente, é uma causa muito nobre. A palavra do Senhor diz assim, gaste as riquezas desse mundo ímpio para fazer amigos. E quando essa riqueza terminar, vocês o encontrarão nas regiões celestiais.
Então Paulo estava gastando tudo que ele tinha, a riqueza desse mundo, a saúde, os recursos, tudo. Ele ficou 1 ano e meio, parou a missão, ficou 1 ano e meio trabalhando, construindo tenda, preparando um aporte financeiro bom para que ele pudesse ter mais impulso para a viagem. Ele fez tudo pela causa. Estava aqui, indo para a prisão, naufragou. E o mais interessante é que os soldados que estavam no navio iam matar os prisioneiros, porque todos eram prisioneiros, era como se fosse um camburão carregando prisioneiro, camburão marítimo. Só que Paulo tinha levado uma palavra para o pessoal. Ele falou assim: ó, o seguinte, um anjo veio aqui e me avisou que a gente vai dar ruim aqui, mas nenhum vai morrer. Fiquem tranquilos que Deus vai dar livramento para todo mundo. E o centurião, que era o líder, ele olhou para Paulo. Ele não quis matar Paulo, mas para não matar Paulo, não poderia matar nenhum dos prisioneiros. E eu fiquei com essa palavra na cabeça: meu Deus, mas por quê? E sabe o que eu entendi, gente? Quem sabe Deus te bota num ambiente para dar livramento para outras pessoas. Quem sabe eu e você estamos trabalhando num lugar que talvez nem é aquele lugar legal que você sonha. Quem sabe você está aqui em Blumenau, que nem é o sonho de vida para você. Você é de outra cidade, veio para cá, está longe da família. Mas quem sabe Deus te trouxe para cá para dar livramento para alguns que nem mereciam, mas é só porque você está aqui. Você é tão importante para o plano que o Senhor tem, que não só você recebe as bênçãos, mas todos aqueles que estão em volta de você serão abençoados. Está entendendo, gente, o mistério de Deus na tua vida? Não. Estou entendendo que eu e você temos algo de Deus poderoso, que apesar de tantas lutas, apesar de tantas dificuldades, Deus está protegendo e vai preservar a minha vida e a tua vida. Vocês estão entendendo aí, amém? A palavra de hoje é um encorajamento da parte do Senhor para a minha vida, para a sua vida, dizendo assim: ei, meu filho, vai para a missão, vai, continua, serve às pessoas, serve o Senhor, porque a sua vida, a sua família, a sua saúde serão preservadas, porque eu ainda tenho um projeto na sua vida. Nono, chegando na ilha, Paulo é picado por uma cobra venenosa. Rapaz, fala assim para a pessoa do lado assim, ó, calma, fala assim, calma, tá ruim, pode piorar. Se tá ruim, meu irmão, fica aí que pode piorar, porque a gente às vezes pensa assim: meu Deus, eu estou no meu limite, eu vou morrer. Eu pensei em momentos da minha vida, de problemas que aconteceram, que eu pensei assim: fisicamente eu vou morrer. Eu não vou suportar, o meu coração, minha pressão, minha cabeça, o meu cérebro, o meu corpo físico vai morrer. Eu não vou aguentar essa pressão. Eu cheguei em momentos assim, gente, só falta para o caixão. Eu acho que eu vou morrer, não vou aguentar. Só que enquanto Deus tem planos para nós, e enquanto nós estamos alinhados aos seus planos, pode vir uma cobra, pode vir um dragão, pode vir um dinossauro, pode vir um tubarão, pode vir o que quiser, você e eu estaremos preservados no Senhor. Agora esteja alinhado. Eu não vim aqui para te iludir, para falar assim, ó, tem uma frase muito conhecida, né? Quem tem promessa não morre. Não se engane. Se você não obedecer às palavras do Senhor, se você não se alinhar nos projetos que o Senhor tem para você, tu vai morrer e não vai ver nenhuma promessa. Não se engane. Porque eu e você não somos cerejinha do bolo. Nós não somos a última Coca-Cola do deserto. Se você não quiser fazer o que Deus tem para você, Deus vai escolher outro. Porque a obra, a causa é muito maior do que as minhas vontades egoístas. A gente tem que entender isso. Deus está dando um privilégio, um presente, para que eu e você participemos da obra salvadora dos moradores dessa cidade. Agora vai de mim e de você aceitar isso aí. Agora a história é essa aqui mesmo. Vai ter cobra, vai ter naufrágio, vai ter pancadaria, vai ter pedra, vai ter acusação, vai ter pressão. Só que, diante de todas essas coisas, eu posso tudo naquele que me fortalece. Meu Deus. Com o episódio da cobra, aí o que aconteceu? Chegaram, né? Cara, 14 dias e pouco no meio do mar.
quebra tudo, pega um pedaço de tábua, começa a bater o pé, chega na areia, quebrado, cansado, com medo. Imagina a cena. Aí eles estavam fazendo uma fogueira. Aí Paulo estava lá, gente, meu Deus, servindo. Por isso que eu quero que tu entenda, gente, que algumas coisas que acontecem não é azar, não é porque Deus é ruim, não é porque a gente é ruim. É que são coisas que acontecem. Paulo estava pegando uns gravetinhos para botar na fogueira. Estava servindo. Para secar a roupa, todo mundo encharcado. Ele pegou o gravetinho. Quando ele botou a mão no graveto, a cobra veio, pá, no braço dele. Aí todo mundo olhou. Meu Deus, esse cara deve ser um bruxo. Esse cara deve ter muito pecado. Esse cara deve estar sendo cobrado pelos deuses para acontecer tudo isso aqui. Esse cara vai morrer. E todo mundo olhando, vai morrer, vai morrer. Sabe o que ele faz? Sai daqui. E a cobra cai. A cobra cheia de veneno. Sabe quem morre? É ela. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Mas sabe quem não é atingido? Quem está nos planos do Senhor, gente. Não se engane. Tem muita gente querendo viver do jeito que quer. Fazer o jeito que quer, fazer o que quer. Sabe assim, escolher o que quer. Uma vida humanista, como você ouviu domingo passado. Uma vida fazendo só os meus desejos, os meus prazeres, meu corpo, minhas regras. E fazer o que eu quero. Senhor, aí bota o Salmo 91 aberto lá na sala, assim, ó. Meu Deus, acha que o diabo vai passar na janela, vai passar longe. Não, gente. Não é uma Bíblia aberta na tua sala que vai te salvar, não. É a tua postura diante de Deus. Porque Deus sonda os corações. Sonda e bonito. E Paulo estava aqui. E esse episódio da cobra abriu espaço para Paulo pregar o evangelho na ilha. Então tem coisa ruim que vai acontecer na tua vida que vai abrir espaço para pregações. Vai abrir espaço para você entrar no coração de pessoas. Ó, esses dias eu estava aqui, ó, num lugar que vende pastel aqui na esquina da minha casa, da minha rua. Aí sabe quando tu tá na fila assim, tem uma galera conversando na rodinha, aí tu fica olhando assim, né? Aí do nada tu meio que entra na roda, eu fiquei assim, não conhecia ninguém, eu fiquei assim, né? É isso aí. Eu fiquei assim, é isso aí, cara. Assim, eu fingindo que estava entendendo tudo, né? Aí as pessoas começaram a ir embora e ficou um senhor. E ele assim, aí ele começou a conversar comigo assim. Criou-se um clima incrível de amizade, que eu nem sei de onde veio. E ele disse, não, eu sou diretor dessa escola aqui do Santos Dumont, vou assumir agora esse ano. E eu sou 20 e poucos anos já diretor, eu trabalhei em várias escolas, e eu estou aqui porque eu já fui professor daqui, então o meu sonho é transformar essa escola e tal, aquele cara que está vindo assim com tudo assim. Eu falei, nossa, que legal, cara. Então, eu tenho um projeto de palestra em escola. Ele, como é que é? Eu venho trazer animação para a galera, venho trazer propósito, eu falo um pouco de família, de princípios. Bem legal. Eu acho legal. Aí ele, sério, cara, que legal, a gente precisa muito disso. Aí do nada chegou um senhor, olha só, meu Deus, cara, é muito Deus. Ele falou assim, você é o dono da Lola, né? Olha só. Lola é minha cachorra, olha, minha cachorra é mais conhecida no bairro do que eu. Esse cara que chegou é o pai da minha vizinha, que a Lola dorme na casa dela. Você vê, olha só que loucura. A minha filha está indo lá na tua igreja, né? Que legal, cara, está gostando muito. Cara, já abriu o ambiente. Aí o cara perguntou, tu é pastor? Eu falei, eu não tenho muita cara de pastor, mas eu sou, prazer. Meu nome é João. Cara, abriu um leque. E eu só estou esperando essa semana passar, que já tem algumas coisas, mas semana que vem eu tenho já uma agenda sentada com ele. Nós vamos pregar dentro daquele colégio inteiro. Fala do nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Eu estou há exatos 2 anos orando para entrar naquela escola. Porque eu não fui morar naquela rua à toa. Eu não aceito eu viver e morrer e não entrar para pregar o evangelho naquela escola. Essa é a minha palavra com o Senhor. Deus, eu não acredito que o Senhor me trouxe para essa rua. E eu não tenho a chance de eu entrar aqui e falar do Senhor aqui dentro. Eu não acredito. Eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. Eu não posso fazer. É estadual, é difícil, Secretaria da Educação Estadual, é difícil entrar com um projeto assim, eles não aceitam. Eu já tentei em outras cidades, não consegui. Aqui eu consegui pelo município também, porque Deus abriu, então eu já falei em várias escolas, mas eu não aceito, assim, Deus, eu não vou fazer todas as escolas da cidade se eu não fizer essa.
Eu quero que o Senhor me dá essa, porque eu não posso morar numa rua de escola e essa escola não escutar o nome do Senhor. Eu tô incomodando Jesus com essa escola. E chegou a hora, gente. Tá vendo que não é à toa onde você mora. Tem alguém lá. Tem algum filho de Deus lá que precisa ver o que você viveu. Precisa ver que você foi picado por uma cobra e você não morreu. Tem alguma pessoa no teu prédio, tem alguma pessoa no teu trabalho que precisa ver na tua vida que você passou por um naufrágio, você chegou na areia, foi picado por uma cobra, e mesmo assim, como você está vivo? Sabe como? Deus está na minha vida. É assim que eu estou vivo. É desse jeito. A minha vida e a sua vida tem uma causa. Eu e você viemos enviados. Deus fala que Ele preparou de antemão as obras para que nós realizássemos. Ele já tinha planos preparados para mim e para você. Eu e você pegamos nossos planos e botamos em cima dos planos do Senhor. Ó Deus, antes de fazer os seus, faz os meus. Não, tem os dele. E outra coisa, se você tiver cabeça para isso, sabe o que falta em mim e você? Uma renovação de mente. Porque se a gente renovar a nossa mente, nós vamos estar aptos para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas precisamos de uma renovação de mente. Renovação de mente não é atualização. Renovação de mente não é reforma. Renovação de mente não é uma troca. A palavra renovar, ela traz o sentido de trazer novo o que estava velho. Então, se já tinha algo e está escondido, empoeirado, enferrujado, é porque é algo que já está dentro de você. Está tão escondido, está tão esquecido, que está empoeirado, está dentro de uma gaveta muito funda, debaixo de um armário. E Deus está falando assim: ei, traz novo o que está velho, renova sua mente, renova. Faz com que aquilo que eu te dei antes de você nascer esteja vivo. É a chama do seu e do meu chamado. E se você conseguir fazer isso, você vai experimentar a boa, perfeita vontade e agradável de Deus. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, ela não é ruim. Apesar de uma história bem braba. O dia que a gente encontrar Paulo nas regiões celestiais, ele vai ter toda a segurança de dizer assim para mim: eu poderia viver 10 vezes de novo tudo o que eu vivi, porque eu sei em quem eu creio, eu sei que Ele me livraria todas as vezes de novo. Então não tem ressentimento. Quem vive a obra plenamente, o chamado do Senhor, ele não reclama. Ele passa dificuldades, mas ele não reclama. Ele não é um sofrimento de dor, de angústia. É um sofrimento humano, físico, mas no espírito estamos cheios. O que Paulo fala? Apesar de estarmos tristes, não estamos abatidos, não seremos abalados. Esses leves e momentâneos sofrimentos que vocês estão tendo não se comparam à glória eterna que há de ser revelada em Cristo Jesus. O prêmio que ganhamos do Senhor, com as renúncias que temos na vida, elas sobrepõem todas as coisas que você e eu vamos renunciar. E nós não vamos nem lembrar. Vou dar um exemplo: quem teve filho vai saber o que eu vou falar agora aqui. Você lembra exatamente de todos os dias que você acordou de madrugada, ficou na semana que tu ficou com o filho doente, aquele perrengue? Você lembra vagamente, não é? Mas na verdade nem lembra muito. Mas tu lembra do dia que ele começou a andar? Das primeiras palavras, dos primeiros gestos. Sabe por que as coisas boas são muito maiores do que as ruins? E os sofrimentos a gente não lembra. A gente só lembra das coisas boas. Sabe por quê? Tem uma causa muito nobre. Então tudo que é causa nobre traz muito mais alegria do que tristeza. Toda causa nobre traz muita euforia, muita alegria, muita coisa boa. E as coisas ruins a gente só entende assim: faz parte. Fez parte do processo. A gente morou em São Bento do Sul, o Estevão com quase 7 meses querendo sair da barriga, a gente descia a serra numa ambulância, tocando a sirene, pau pegando. O Estevão toda a vida deu emoção pra gente assim, né? E eu atrás de carro e tal, ela veio aqui para Blumenau, tu viu, eu morava em São Bento e nasci em Blumenau. Aí ela conseguiu segurar, tomou uma injeção, foi para Itajaí, ficou 15 dias lá deitada, tudo, assim, quem vê um sofrimento. Mas sabe o que eu estava vendo? A mão de Deus. Aí eu trabalhando em São Bento do Sul, aí num sábado à tarde eu fui para Itajaí para ficar o final de semana com a Keila. Sábado,
1h30 da manhã, começa a vazar água na cama, estoura a bolsa, a gente sai correndo, vamos para o Marieta em Itajaí. E o Marieta não tinha vaga, mandou ela ficar andando pelo hospital, e ela com aquelas coisas, tudo dando errado, eu peguei ela aqui, vamos embora, vamos para Blumenau. A minha cabeça, vamos para Blumenau. Quem diria que um dia eu ia morar em Blumenau, né? 9 anos atrás. Peguei o carro, 3 horas da manhã, correndo, uma neblina, meu Deus, tudo dando errado. E a gente cantando dentro do carro, a gente ia cantando. Eu ia cantando para aquele dentro do carro. E aquele ia se acalmando e eu ia cantando. Chegamos aqui, aí ele nasceu prematuro, né? Não tinha nem unha assim, bem novinho. Ele não sabia mamar, ele era alimentado por uma sonda, era 10 ml a cada tantos minutos, tantas horas. E ele não tinha nenhum problema de saúde, era 0. A única coisa ruim que aconteceu no nascimento do Estevão foi que o Brasil perdeu de 7-0 para a Alemanha, a gente estava no 4. Eu assistia no quarto, está errado. Eu ia lá para a televisão do auditório, e era outro gol, eu pensava que era o replay do outro. Eu, não, vou lá de novo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Que tristeza. Essa foi a única tristeza. E a gente ficou 5 ou 6 dias no hospital, mas sem problema, só para ele aprender a mamar e sair da sonda, e deu. E era tão interessante nossos dias no hospital, que eu e aquele perguntava assim, meu amor, parece que a gente está num hotel, cara, é muito top, a gente comia, era bem, aqui no Santa Catarina era super bem tratado, e saímos, estávamos super saudável, engordando e tal, ficou e está aí, uma bênção, um filho espetacular. Só que a gente recebeu uma palavra do Senhor quando a Keila estava grávida, porque a Keila com 5 meses de gravidez, passou uma cobra no pé dela, assim, a gente estava fazendo uma visita é coisa de líder de jovem. A gente era líder de jovem na época e estava fazendo visita na casa do jovem que fica capengando assim, não vai na igreja, então a gente vai atrás deles. Eu sempre atrás de ovelha perturbada, né, gente? Esse é o meu ministério. E a gente conversando na grama, assim, num lugar normal, e a cobra no pé daquele, ela grávida, assim, cara. Aí eu não sabia se socorria aquele, se matava a cobra, eu fui atrás daquele, aquele saiu correndo, gritando. É um caos. Eu acho que aquele susto trouxe. E depois eu conversando com outras pessoas, gente com susto menores, o bebê vinha com grandes dificuldades. E ela teve um susto que poderia até matar o bebê dentro da barriga. Só que antes dessa cobra, a gente teve uma palavra do Senhor. Que o pastor da nossa igreja na época, a esposa dele sonhou com aquele, estava sentada e Deus vinha para aquele e falava assim, Keila, eu cuido do menino. Só que na hora que a gente recebeu a palavra, tipo, é uma palavra tão normal, né? Então, assim, é lógico que Deus cuida, eu sei que Deus cuida. Só que a gente não esperava que a gente ia passar por um vale tão grande que a gente precisava se agarrar naquela frase tão simples, eu cuido do menino. Então tem hora que você precisamos nos agarrar em coisas simples que Deus nos dá, que é o amor dele, que não é simples, é muito complexo. Só que a gente fica esperando os fogos de artifício, as coisas espetaculares, e às vezes as coisas simples que Deus está dando para a gente, o cuidado dele do dia. Hoje você acordou na sua cama, debaixo do teu teto, levantou, tomou o seu café, pegou o seu carro, foi para o seu trabalho. Olha quantas coisas que Deus já te deu, e às vezes a gente não é grato pelas coisas básicas que nós temos durante o dia. Tivemos um chuveiro, tomamos um banho, se não tomou, vai tomar. Relaxado. Não podia perder essa, rapazes. Os rapazes eu posso bater um pouquinho mais assim, né? As moças são tudo limpinhas, mas os rapazes, se deixar, fica 3 dias sem tomar banho. O Senhor chega em casa agora. Você chegou na igreja que o Senhor te deu, na cadeira que o Senhor te deu. Olha quantas coisas boas Deus nos dá e a gente às vezes não agradece. E a gente fica pedindo por coisas mirabolantes que a gente nem tem. Aí essa ocupação toda por essas coisas não deixa a gente viver a causa na qual eu e você nascemos. Aí a gente já está com 30, 40, 50 anos e não vivemos nenhum dia pela causa. E pelo amor de Deus, Deus está clamando nessa noite para que eu e você venhamos viver pela causa. Eu e você temos uma causa a viver. Nós temos algo a fazer. Por último, é desastre atrás de desastre, né? Aí a cobra morde, aí a cobra morre. Por último, Paulo é condenado à morte e é decapitado. Olha que história romântica. E às vezes a gente quer um final feliz. O nosso final vai ser muito feliz, sabe por quê? Quando Jesus voltar e buscar a sua igreja.
Moraremos nas regiões celestiais, das quais Ele foi preparar para nós. Ele estará lá, vai nos receber, vai nos servir, vai ser maravilhoso, vai ser surpreendente, vai ser incrível. É lógico que o nosso final vai ser feliz, mas não aqui. Paulo fala, não perca tempo olhando para as coisas deste mundo, as coisas visíveis, mas olhe para as coisas invisíveis, porque elas sim são eternas. E a gente não está olhando para o que é eterno. O que é eterno? O amor de Deus, a salvação, a misericórdia dEle. O que é eterno? O espírito daqueles que estão perdidos, precisando de uma palavra da minha vida e da tua. De um incentivo, de uma entrega, de uma dedicação. A gente não quer se dedicar mais a ninguém. Está muita individualidade, muito difícil. O que ele ganhou se entregando para Jesus? Só desastre. Desastres no mundo terreno. Olha o que Filipenses 1:20 diz. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ouça bem, gente. Ouça com o seu coração. Porque para mim, o viver só tem uma opção. É Cristo. E o morrer é lucro. Porque se morrer, ia parar esses desastres. Está entendendo? Se Paulo morrer, ia parar de cobra picar, navio afundar, gente bater nele, pedra na cabeça. Ia parar essas coisas. É lógico que se morrer é lucro. Porque ele sabe para onde vai. É um lugar de... incrível. Mas se ele estiver vivo, só tem uma opção, é Cristo. Não é mais eu, porque não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, para mim, só tem uma opção para viver, é Cristo. Se eu viver, é Cristo. Se eu morresse, poxa, se eu morresse ia ser top, né, cara? Ah, que sofrimento aqui embaixo. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher, está indeciso. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir para estar com Cristo. Olha a convicção, olha. Se eu pudesse partir hoje e me encontrar com Jesus, ia ser incrível. O que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, pela causa de vocês, que eu permaneça no corpo. E convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para que o seu progresso e alegria na fé. E 2 Coríntios 1:5 diz assim, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Está vendo? Que tem consolação? Quem que precisa ser consolado, gente? Aqueles que estão tristes, com problema, porque essa vida vai trazer perseguições, dilemas, mas certamente seremos consolados. Se somos atribulados, é porque a consolação e salvação é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Espero que você entendeu toda a mensagem, que é uma continuação da palavra de domingo, e na ceia eu vou trazer a continuação dessa palavra. É uma trilogia, onde Deus está me chamando muito para essa posição, de não viver mais a minha vida, mas viver em Cristo. Viver pela causa de Cristo. Deus tem me incomodado e me levado nesse lugar, de apesar de sofrimentos, medos. Tem algumas coisas na minha vida, gente, que têm acontecido, estão para acontecer, que está me trazendo até medo. Medo físico mesmo. E eu sei que essa palavra está me rasgando. Porque
apesar dos medos, você acha que Paulo, 14 dias no mar, à deriva, já tinham jogado um monte de comida fora, caixa fora, tudo peso, não tinha mais para onde ir, o barco afunda. E aí? Você acha que não dá medo? Quem sabe o seu medo é na empresa que Deus te deu. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir manter, pagar as contas? Quem sabe o seu medo é que tu tá noivo e vai casar. Será que vai dar certo? Ou tua mulher está grávida. Meu Deus, como é que vai ser o bebê? A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Se agarre em Jesus. Ele tem um poder de fazer todas as coisas. A palavra diz que quando estamos nele, as palavras deles estão em nós. Vocês podem pedir tudo o que quiser e Deus fará. A palavra de hoje, se fosse em uma frase, é para que eu e você nos apeguemos no caminho do Senhor. E nada de mal nos acontecerá. Vamos passar pelo fogo e Ele estará lá com a gente. Se você passar pelas águas, lá Ele estará com você. Se tiver 1000 caindo do teu lado, 10.000 à tua direita, eu e você não seremos atingidos. Sabe por quê? Eu e você estamos trilhando exatamente no trilho que o Senhor criou para eu e você viver. Não construa sua casa na areia, porque virão ventos, virão chuvas, tempestades. Construir a casa na areia são aqueles que ouvem a voz do Senhor e não as obedecem. A palavra do Senhor foi dita, minha parte eu fiz, estou obedecendo. Quero também obedecer à pregação. Mas se eu e você tivermos a capacidade de obedecer, e obedecer, gente, é fazer, obedecer é materializar o que Deus está falando para a gente, é materializar a palavra do Senhor, é fazer acontecer a missão que Ele nos deu. Isso é obedecer. Se eu e você obedecermos, estaremos construindo a nossa casa sobre a rocha eterna que é Jesus.